Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Amém. De volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação, lição de número 34, cujo título é A Libertação dos Espíritos Maus. E essa parte que nós estamos estudando, nós já estamos em várias partes, hoje inclusive é a de número 5, né? E nós cada dia estamos aprendendo mais um pouquinho de Jesus. Nós estamos vendo que Jesus, ele usava derrotar as forças malignas. E ele passou essa ordem para os seus discípulos. Os primeiros discípulos de Jesus, eles usaram também o poder de Deus e fizeram uma obra tal qual Jesus fazia. Houve um dos pais da igreja que escreveu que nunca haveria um reavivamento na face da terra, a menos que a igreja aprendesse a usar o poder que ela tem sobre os poderes infernais e os subjugassem. Então o Senhor Jesus de Nazaré, ele ensinou, ele fazia dessa maneira, e nós devemos fazer o mesmo que Jesus fazia, fazendo isso no nome dele, fazendo isso representativamente, segundo a palavra de Deus. E se nós fizermos, nós venceremos. Nessa hora eu queria chamar a sua atenção para aquele fato que eu sempre digo aqui: nada foi colocado na palavra de Deus por acaso. E Jesus não era um ilógico, um excêntrico, que veio com os costumes, umas doutrinas diferentes, não. O Senhor Jesus, ele sabia o que era necessário, e ele veio com a palavra de Deus nos ensinar como agir segundo a palavra de Deus. Como enfrentar as forças do mal, derrotá-las, vencê-las, e desta maneira ele agia, e é a maneira que ele quer que nós passemos a agir. Então nós estamos vendo que Jesus subjugava as forças do mal, nós devemos subjugar também. E quando nós agimos dessa maneira, quando nós fazemos o que Jesus fazia, podemos ter certeza que nós não fracassaremos, porque ele não fracassava. Os apóstolos não fracassaram. Todos que têm vencido não têm fracassado. E qual é o segredo missionário? Eles têm se colocado sobre a palavra, agido com a palavra e vencido com a palavra. O título dessa lição de hoje é Subjugado por Cristo. É o problema do diabo, né? Ele foi subjugado por Jesus. Agora, para subjugar o demônio, Jesus usava o dedo de Deus. Olha como é importante isso, hein? O diabo que ameaçava o mundo, o diabo que oprimia, que derrotava, que fazia o que fazia, o Senhor Jesus disse que ele expulsava os demônios só pelo dedo de Deus. É Lucas capítulo 11, versículo 20. Jesus disse o seguinte: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Essa questão de enfrentar as forças malignas, de vencê-las, subjugá-las, de expulsar os demônios, não é que nós estejamos à caça de popularidade ou de show. A gente expulsa os demônios e o povo fica boquiaberto, o povo bate palma, é assim que tem que acontecer, é assim que será. Não é bem assim. Expulsar os demônios é fazer o povo entender que o reino de Deus está chegando. O reino de Deus não é conversa fiada. O reino de Deus não é assunto de comadre.
O reino de Deus é coisa séria. E quando o reino de Deus chega, os demônios têm que ser expulsos, as batalhas são ganhas e o povo é liberto. Se o reino de Deus não chega, aí o demônio não é expulso. A pessoa perde a batalha e a pessoa jamais vencerá. Então, quando o reino de Deus chega, quando verdadeiramente o reino de Deus chega, os demônios têm que ser expulsos. E Jesus estava mostrando para nós que não precisa de Deus, está Ele próprio lutando contra o diabo, e vem o diabo e Deus enfrenta, e vem o diabo e Deus enfrenta. Quem é o diabo para enfrentar Deus? Jesus disse, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Quer dizer, ele usava não a mão de Deus, as mãos de Deus, o poder todo de Deus, ele usava o dedo de Deus. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Jesus podia expulsar os demônios porque ele obedecia o Pai. Ele fazia como o Pai o ensinara. O Senhor Jesus podia não somente expulsar os demônios e nos usar para expulsar, nos autorizar, porque ele estava na palavra de Deus. Vamos ver uma coisa importante, João 8, 28. Vamos entender isso aqui. Eu acho que é uma das declarações mais profundas do Senhor Jesus em relação aos ensinamentos. Disse-lhe, pois, Jesus. Não é João 8, 28. Deixa eu ver aqui que eu escrevi. Nessa parte aqui. Bom, é perto do 28, eu tenho que correr rapidamente aqui. Ah, está aqui, é o 29, eu troquei só um versículo. E diz assim, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E tem outra parte que eu não peguei aqui, mas que Jesus fala um pouquinho mais aberto sobre isso. Então o Pai nunca deixava Jesus só. Toda vez que Jesus tinha um problema, toda vez que Jesus estava numa enrascada, numa situação, o Pai estava presente com Jesus. Agora, por que o Pai estava presente com Jesus? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. E o que agrada a Deus? Bom, eu não sei, missionário, eu sei. É quando a pessoa assume a palavra dele, se estabelece sobre a palavra e prega a palavra com o maior destemor. A pessoa se firma na palavra, prega a palavra e não abre mão da palavra. Resultado, o Pai então está com aquela pessoa e o Pai vence para aquela pessoa e o Pai cumpre a palavra dele na vida daquela pessoa. Então Jesus foi mais do que claro. O Pai estava presente, não deixava ele só, porque ele fazia o que agradava o Pai. Alguém pode dizer, missionário, eu já tentei lutar contra o demônio. Eu já tentei enfrentar uma tentação satânica, mas eu fracassei, porque o Pai não estava com você. Agora vamos entender, por que é que o Pai não estava com você? Porque você não estava fazendo o que agradava ao Pai. Uma outra vez Jesus disse, ele me prescreveu o que eu hei de falar e o que eu hei de dizer. E ele disse que ele fazia exatamente como o Pai o havia ensinado. Então, quando a gente tem esse ensinamento, quando a gente pratica, o Pai não pode deixar nós sozinhos à mercê. Uma vez, o Senhor Jesus estava no barquinho, ele estava dormindo, e levantou-se uma grande tempestade. Vento forte, o mar empolou-se. A Bíblia diz que o barquinho já estava indo a pique. E você não pode dizer que os discípulos de Jesus não sabiam andar no mar. A maioria era pescador. E pescador é aquela pessoa que entende tanto de mar como uma dona de casa entende de cozinha. Chega para uma dona de casa, já de meia idade, e diz, olha, eu vou ensinar a senhora a fazer café. Ela vai pôr as mãos nas cadeiras e vai ficar rindo com a sua cara. Mas a mim, meu filho, eu faço isso desde nova.
Espera que você vai ensinar ela a fazer um arroz, um bife. Ela vai rir de você. O pescador é a mesma coisa. Ele entra no mar todo dia. Ele sabe quando vai virar um sudoeste, já não entra. E se ele está lá dentro, sopra, como é que ele sai fora? Bom, eles nunca tinham morrido, por isso estavam vivos, né? Então, naquele dia, o negócio foi demais. A tempestade estava de arrasar, e eles tentaram a maneira certa, não conseguiram sair, e acordaram Jesus. Mestre, mestre, não te importa que nós pereçamos? Jesus levantou-se, virou-se para o vento e para o mar e disse: cala-te, emudece-te. Na mesma hora houve bonança. E se não tivesse acontecido? Mas Jesus disse: o Pai nunca me deixa só, porque eu faço o que lhe agrada. Por que não acontece com você? Porque o Pai deixa você só. Mas por que é que o Pai deixa você só? Porque você não faz o que agrada ao Pai. Aí é que está a diferença de tudo. Se você fizesse, se você se estabelecesse sobre a palavra, se você enfrentasse o inimigo, se você não abrisse mão da sua bênção, meu irmão, você venceria. Mas só que você não faz. Porque entenda, ser curado, prosperar, ter paz, não é só porque é bom, é mandamento de Deus. Deixar de usar a palavra de Deus e ser curado, deixar de repreender um vício, um pecado, uma miséria, um demônio, é desagradar ao Pai. O Pai se alegra quando seus filhos tornam-se ousados na palavra, quando eles enfrentam todas as investidas malignas, quando eles subjugam o poder do diabo, e quando eles dizem: diabo, pega o que é seu e vai embora, eu não aceito de maneira alguma. Mas você vai e não agrada o Pai. O que acontece? O Pai, na hora da necessidade, ele não pode fazer nada por você. Ele não pode operar na sua vida. Para subjugar completamente o diabo, Jesus entrou na casa dele e o amarrou. Olha o que ele disse em Mateus 12, 29. Como pode alguém entrar na casa do valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Meu amigo, o diabo não entendia o que aconteceu lá no Calvário. Ele duvidava que Jesus fosse morrer. Ele morreu. Ele entregou o Espírito e desceu o inferno. Os demônios batiam palmas. Nós o temos conosco. Ele agora é nosso para sempre. E Jesus foi caminhando naqueles corredores fétidos, imundos do inferno. Eles faziam o maior carnaval. Vencemos. Ele é nosso. Porque Jesus tinha recebido o pecado nosso sobre ele. Ele foi separado de Deus. E o diabo tinha agora sob as suas garras. E Jesus foi caminhando, caminhando. E eles davam um brado de vitória. Acabamos. A vida está em nossas mãos. Agora somos nós que mandamos. Jesus chega frente a frente com o diabo. Luta com o diabo. Vence o diabo. Joga ele no chão. Coloca o pé dele, o calcanhar dele no pescoço do diabo. Toma a chave da morte do inferno. Ele entrou na casa do valente, venceu o valente, amarrou o valente. E ele sai do túmulo e diz: eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo. E tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Aleluia! E ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, vocês não podem parar agora. Contem para todas as pessoas, para os perturbados, para os doentes, para os fracassados, que eu venci Satanás em lugar deles, que eles podem tornar-se mais do que vitoriosos. Eles podem se tornar pessoas donas de si, pessoas completamente vitoriosas. Meu irmão, foi muita coisa que Jesus fez com que nós fôssemos. Então ele entrou na casa do diabo e o amarrou e o venceu. Ninguém pode entrar na casa do valente se primeiro não amarrar o valente para poder saquear a casa. Hoje nós podemos tirar todas as presas que o inimigo tinha em suas mãos. Meu Senhor, não dá para ser derrotado.
Minha senhora, se você quiser ser derrotada, você vai dar contas a Deus. Você tem que ser corajoso, corajosa. Você tem que enfrentar as lutas do dia a dia, essas forças imorais, imundas, satânicas, que se levantam para derrotar, para oprimir, em o nome de Jesus Cristo, e fazê-las bater em retirada. Agora vamos lembrar do início da parte B dessa lição. O Senhor Jesus, quando viu que lá na terra dos Gadarenos havia um coitado dominado pelos demônios, fora da razão, ninguém podia passar pelo caminho, Jesus fez primeiro a obra espiritual. Aprenda esse segredo, não faça qualquer obra não. Primeiro tem que ser no espírito. Jesus fez a obra espiritual, dirigiu-se ao diabo e disse: você vai sair desse homem. E aí ele foi pessoalmente comandar a libertação. A obra já estava feita. Quando você aprender a entrar na presença de Deus e fazer a obra primeiro no reino do Espírito, depois você vai poder buscar lá o seu emprego, a sua noiva, o seu noivo, o seu filho. Você vai poder buscar a sua bênção, e o diabo vai tentar regatear. Não, mas não é bem assim, tal que tenho contigo, Jesus Nazareno. Jesus não se deixou mover. Vieste aqui me atormentar de tempo, quis confundir Jesus. Jesus não se deixou mover. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Jesus não se deixou mover. Você vai ter que sair dele, e vai sair. Então, se tu me mandas, permita-me que entre na manada de porcos. Quer dizer, Jesus ficou inflexível e o demônio teve que sair. Ninguém subjugava aquele homem, ninguém passava por aquele caminho. Aquilo era um caminho fechado, aquela cidade não podia receber ninguém por aquele caminho, porque o homem era violento. Mas Jesus Cristo foi naquele caminho e amarrou o valente. Meu irmão, não sei o que o valente está fazendo na sua vida. Eu não sei o que o diabo está realizando, a obra que ele está fazendo. Se ele está tocando o seu rim, se ele está tocando o seu fígado, põe a mão em cima e diz: pode sair daqui em nome de Jesus. Subjugue o valente, pise na cabeça dele e não aceite nada mais e nada menos do que a infalível, a eterna palavra de Deus. Ele não fracassou, por quê? Porque ele estava sobre a palavra de Deus. Você não fracassará, por quê? Porque você estará sobre a palavra de Deus. Todas as pessoas que se estabelecem na palavra, que invocam o seu direito na palavra e que usam a palavra de Deus, vencem. E se você agir tal qual, você também vencerá. Então vamos lembrar que é dessa maneira que temos que fazer. Para subjugar o demônio, Jesus não precisou de todo o poder de Deus. Oh Deus! Não. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é vós. Ele usava o dedo de Deus para expulsar. Depois ele disse: todo o poder me foi dado. Então nós temos todo o poder agora. Triste é que estamos fazendo menos do que Jesus fazia. E às vezes fazemos por nós. Não. Vamos fazer, no mínimo, o mesmo que Jesus fazia. Vamos agir tal qual Jesus agia. E vamos vencer tal qual Jesus vencia. Se nós assumirmos a palavra de Deus, nós venceremos. Se deixarmos a palavra para um lado, nós vamos perder as batalhas. Não vamos perder não, meu senhor. Não vamos perder não, minha senhora. Vamos assumir, vamos exigir e vamos vencer para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, o caminho foi aberto. O exemplo foi estabelecido. Com o demônio não se negocia, se subjuga. Com o demônio não se acarinha, se expulsa. Com o demônio não se faz acordo, se assume o poder e coloca ele no lugar dele. E qual é o lugar do demônio? Debaixo dos nossos pés. É aqui que Satanás será esmagado. Deus o esmagará debaixo dos nossos pés, se nós nos estabelecermos na palavra de Deus. Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado. Vamos continuar levando esse dedo, expulsando os demônios e o povo recebendo e entrando no reino de Deus. Desprezemos o reino de Deus e veremos o diabo ser promovido para chefe. Não. Vamos deixá-lo debaixo de nossos pés, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vitoriosos. Esta é a palavra de Deus, é a declaração de Deus e nela nós devemos ficar.
Vamos passar para outra parte. Olá, amiguinhos da HIT. Aqui tem Zig Zag Show todas as manhãs, de segunda